Apocalipse, muita dificuldade para dizer, capítulo de número 3, verso de número 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, com ele cearei, e ele comigo. Mais uma vez quero te louvar, Senhor, pela oportunidade de estarmos na Tua presença. Que essa palavra venha de encontro aos nossos corações e às nossas vidas e mude a nossa realidade, Pai, em nome de Jesus. Nós vemos no Novo Testamento algumas casas em que Jesus entrou, e todas as casas que Cristo entrou, algo aconteceu. E não foi algo simples, foi algo grande e sobrenatural. O sobrenatural se manifestou em ambientes. Em cada casa que Jesus estava, ele percebia a situação e levava o que faltava a cada lar. Interessante nós observarmos porque onde Jesus entra, o ambiente ele tem que ser transformado. Necessariamente acontece. Pode ser que não do lado de fora, como nós tanto gostaríamos de ver logo, mas nenhuma semente lançada, nenhuma palavra lançada, ela volta vazia, muito pelo contrário, ela cumpre o resultado. E eu quero nessa noite tirar algumas lições com vocês, de alguns textos bíblicos, porque é muito importante nós observarmos. Eu não vou ler, mas anote aí para quem está tomando nota. Quando Jesus entra numa casa em Caná da Galileia, em João capítulo de número 2, do verso de número 1 até de número 11, vai contar essa história. Uma família de Jesus ela foi convidada para um casamento em Caná da Galileia, e como bem sabemos, durante a festa o vinho acaba. E como era de costume em Israel, um casamento ele não durava apenas uma celebração de uma noite ou de um dia. A celebração durava 7 dias. Eram 7 dias celebrando. E se acabasse o vinho antes, a festa também acabava. Então Jesus ele estava ali e abençoou aquele casamento, e toda a família devolvendo a alegria para que a festa continuasse. Interessante a gente ver essa história, porque quando Jesus entra numa casa, quando Jesus entra numa vida, a alegria ela é restaurada. Vinho nesse sentido diz justamente sobre a alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. É na presença do Senhor aonde há abundância de alegria. Eu já tenho falado que um crente triste, ele difama o evangelho. Um crente ranzinza, de cara fechada, mal-humorada, difama o evangelho. Porque nós temos que ser um povo alegre. Quando Jesus entrou na nossa história, e quando Jesus entra na nossa história, há mudança. O nosso rosto é transformado, o nosso coração se enche de júbilo e de alegria. Eu tenho compartilhado com algumas pessoas que essa semana tenho trabalhado bastante, e amanhã, não posso nem reclamar, né? Amanhã eu tenho que ir presencial para a empresa. Eu vou uma vez no mês. A Jo, que é a secretária da minha esposa lá em casa, ela quando me vê, ela fala assim: você vai trabalhar hoje? Eu falei: não, Jo, eu trabalho todo dia. Não, porque você vai para o trabalho hoje, então você vai trabalhar. Eu falei: não, também, hoje eu também vou trabalhar, mas os outros dias, que ela acha que eu não trabalho, quando eu estou em casa, né, trabalhando de casa. Quem tinha esse hábito também era o meu sogro. Ele me via lá, ele falou: vamos ali comigo. Eu falei: filho Lenildo, eu não posso, eu estou trabalhando. Tu está em casa. Mas eu estou trabalhando. E há um desafio nosso de compartilhar e de viver a vida do trabalho, a vida familiar, a vida dos estudos, a vida da igreja, da célula, do discípulo, do pai, da mãe, do filho, do irmão, numa só. E temos a alegria de viver tudo isso. Por muito tempo eu vi muitos crentes falando e fazendo uma diferença entre vida espiritual e vida secular. Assim, a minha vida secular eu faço isso, mas na minha vida espiritual eu sou diferente. Como funciona isso? A nossa vida tem que ser uma única.
Nós não temos uma vida secular mais a partir do momento que aceitamos a Jesus. O meu trabalho secular, o seu trabalho do seu dia a dia, você tem que levar Jesus lá também. Mesmo que você não possa falar, que as pessoas leiam Jesus nas suas atitudes, nos seus atos, e as pessoas vejam que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que elas encontrem em você respostas de crises e situações que já viveram, porque elas olham para você e notam que o seu rosto é diferente, que o seu comportamento é diferente, cheio de alegria. Quando alguém chega para mim, e nem todo dia a gente está tão bem, né? Mas quando alguém chega para mim e fala assim, está tudo bem, eu já sei que minha fisionomia não anda das melhores, que talvez o meu rosto não esteja tão alegre como deveria estar, e por algum motivo eu acabei expressando de maneira errada, porque nós temos que expressar a presença de Jesus na nossa alegria, a nossa casa precisa ser tomada por isso. Outro exemplo é a casa de Pedro, em Lucas 4, 38, 39, uma das primeiras curas registradas na Bíblia, foi justamente a que Cristo operou na sogra de Pedro. Jesus foi até a casa de Pedro e quando a viu, aproximou-se dela e tomando ela pela mão, ele orou por ela e a Bíblia diz que a febre que havia nela a deixou. E então ela foi curada. Quando Jesus entra numa casa, a cura. Nunca entre numa casa e veja alguém enfermo e deixe de orar. Se você viu alguém numa casa que está enfermo, ore. Mas eu não tenho dom de cura. Jesus em momento nenhum disse que para orar, para que alguém fosse curado, tinha que ter dom de cura. Sabe, eu fico vendo algumas pessoas que fantasiam certas coisas. E nós temos que tomar cuidado, e eu vou aqui fazer uma correção para toda a igreja. Todos nós temos doses daquilo que Deus nos dá de acordo com aquilo que a gente busca. Se a gente busca, como diz a palavra do Senhor, a gente acaba achando. Quem procura, encontra, é assim. Se a gente tem buscado orar por pessoas para que sejam curadas, elas serão curadas. E isso não é um recurso especificamente de alguém. Isso tem a ver com quem busca. Isso tem a ver com aquele que quer. A pessoa quer trabalhar com libertação, quer trabalhar com cura, quer se mover no profético. Isso é ela buscar. E às vezes eu fico vendo assim, pessoas dizendo, Deus me deu um recurso para fazer isso. Claro que tem a ver com o que a pessoa buscou. Mas não é uma atividade específica e exclusiva daquela pessoa. Claro que Deus utiliza da gente conforme os nossos talentos. Mas orar por cura por alguém não precisa ter um dom de cura. Não necessariamente precisa ter. Sabe? Temos que tomar cuidados com alguns excessos nossos. Porque eu já vi pessoas falando, fulano tem visão aberta. Sabe? E viu isso e viu aquilo. E todo mundo pode se mover no mundo espiritual e ver as coisas que Deus pode revelar. Isso não é um dom exclusivo e específico de um grupo ou de pessoas específicas. Não, Deus dá isso a cada um conforme nós buscamos. Deus dá deliberadamente. E, por exemplo, orar por cura. Quando Jesus chegou numa casa e viu que havia uma necessidade, ele logo se apresenta como uma solução. A minha esposa teve um sonho com uma pessoa esses dias. E Deus tem falado muito com ela nesses sonhos. E eu sei que fala com pessoas aqui também, tanto acordada quanto dormindo. Mas é interessante que ela buscou essa pessoa e confirmou aquilo que o sonho dela estava dizendo. Sabe? E quando Deus nos mostra uma coisa, não é para sentença de morte. E se for, nós temos que orar. O rei Ezequias, havia uma sentença de morte sobre ele. Então, ele se arrependeu e Deus mudou e acrescentou a ele mais 15 anos do seu tempo de vida. Uma vez uma irmã chegou para mim e falou assim, pastor, em 2017 eu acho. Eu falei, oi irmã, Deus me deu uma visão. Eu falei, glória a Deus, irmã. Sobre o quê? Que nós iríamos passar por uma seca em Brasília, que os animais morreriam de sede, tal. E eu falei, eita irmã, e a senhora orou repreender? Não,
vai acontecer. Eu falei, não, irmão, repreende isso, tá doido? Deus não quer isso pra gente, não. Se Deus te mostrou algo, repreende. Se é Deus te mostrou, ora e repreende. Não, não tem jeito não, vai acontecer. Eu falei, vai não, irmão, em nome de Jesus. Deus não tem plano de mal pra gente, não. Deus tem plano de paz, assim que a palavra do Senhor diz. E eu me pego nisso. Eu não sou profeta do caos, eu sou profeta de bênção. Se tem um ambiente de caos, a gente vai orar. Se tem um ambiente de doença, a gente vai orar. E graças a Deus que não veio essa seca. Eu acredito que a gente orou. É assim. Mas nós temos que nos manifestar como agentes de milagre sobre a vida das pessoas. Se Jesus entrou na sua vida, Ele trouxe cura. E você tem que ser cura na vida de alguém. Quando Jesus entra numa casa, como diz a palavra do Senhor em Lucas 5, 17 a 24, que eu não vou ler agora. Numa casa em Cafarnaum, a multidão estava lotando aquela casa e não tinha passagem nem na porta. Eu oro por cultos assim. Eu oro pelas nossas células assim. As nossas células estarem tão cheias que não tem nem gente como entrar pela porta. E vai ter que ter gente entrando pela janela ou pelo teto. Em nome de Jesus, eu tenho orado por isso. Orado para que a nossa porta da igreja seja cheia, até pessoas do lado de fora na rua. Porque se nós observarmos, Jesus ele estava nesse ambiente houve cura. E houve restauração da vida daquele homem que tinha uma vida toda destruída pela sua dor, por uma enfermidade que possivelmente sofria por preconceitos, enfermidades. E quando Jesus entra numa casa, o ambiente ele precisa ser restaurado. O ambiente tem que ser restaurado. Que no nome de Jesus a sua vida seja restaurada. Que a sua vida seja curada, restabelecida para a glória do Senhor. Porque Jesus está na sua vida. Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. E por isso a sua vida, a sua casa é restaurada em nome de Jesus. E eu fico pensando, quantas vezes nós deixamos de anunciar a restauração na vida de uma pessoa, de uma família, pelo simples fato de nos constrangermos em orar. Eu estava vendo, eu aprendi a assistir alguns vídeos dele. Tem lá as coisas que eu não gosto, todo mundo, né? Tem coisa que você não gosta de mim, faz parte também. E Pablo Marçal, e ele estava fazendo um treinamento, e de repente um rapaz com uma situação de falta de perdão, ele tinha que liberar perdão para o irmão dele. Só que o irmão dele tinha morrido há muitos anos. E ele estava chorando e o Pablo chega e fala assim, inclusive eu acho que ele é até pastor. E ele fala assim nesse treinamento dele, assim, ele levanta e vai até ele e fala assim, você não pediu perdão para o seu irmão, ele já várias vezes, mas não quando o irmão estava vivo. Ele fala, vamos fazer o seguinte, fecha os seus olhos, abre os seus braços. Aí ele faz isso, fecha os olhos, abre os braços. Ele fala assim, se imagine vendo o seu irmão, como vocês brincavam quando eram adolescentes. Vocês brincaram muito, né? Ele disse, sim, brincamos. Brincaram de lutinha e tal, brincamos. E você vai vê-lo agora correndo à sua direção, e quando você vê-lo, ele vai te abraçar e você vai dar o maior abraço do mundo nele. E você vai dar o maior grito que você já deu até hoje. E assim ele fez. E o Pablo, que era o pastor que estava ministrando, né, eu estava fazendo treinamento, na hora ele abraça aquele rapaz, e aquele rapaz dá um grito, e ele chora copiosamente. Algumas pessoas podem criticar, outras podem falar mal, mas só aquele rapaz sabe da restauração que ele teve naquele momento. Quando Jesus entra na nossa vida e na nossa história, talvez possa não fazer sentido para ninguém, tem que fazer sentido para você, que é você que tem a sua vida restaurada e sabe do seu processo de dor, das lutas que você já passou. E quando Jesus entrou na sua história e te mudou e está te mudando, e você passa por momentos e você fala, uau, Jesus restaurou a minha vida. Assim como naquela cidade, naquela casa, Jesus levou restauração. Em Lucas 5, do capítulo de número 5, do verso de número 29 ao 32, leia aí em casa. A Bíblia conta Jesus na casa de Mateus, e como bem conhecemos, Mateus era um publicano, cobrador de impostos. E ele tinha acabado de conhecer Jesus e deixado tudo para trás e começou a seguir o mestre. E é interessante porque como nós,
os fariseus naquela época, e muitos nós, com o nosso farisaísmo, com as nossas condutas de fariseus, acabamos discriminando alguém pelo seu passado. Eu sempre que digo, e você já ouviu falar disso, quando você aponta o dedo para alguém, você está apontando 3 para você e 1 para Deus. E não diferente, os fariseus começaram a discriminar Mateus pelo seu pecado. Mas é interessante que Jesus, ele já havia declarado que Mateus estava perdoado. E aí, eu vou ler somente esse versículo, mas Jesus, no capítulo 5 de Lucas, verso número 32, Jesus disse: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Porque Jesus, quando ele chega numa casa, ele leva perdão, independentemente daquilo que a pessoa tenha feito. É interessante que eu, no meu senso de justiça, como homem, a gente quer fazer justiça, e se depender até com as próprias mãos. Nosso senso de justiça de homem. Uma vez um homem falou que ia matar minha esposa, que ia dar um tiro nela, uma situação que a gente viveu há um tempo atrás. Eu nem vi esse cara, e eu falei assim: você pode falar para ele que eu vou matar ele primeiro. Senso de justiça de homem. Eu falei: você pode falar. E eu falei para um rapaz que me conhecia, ele falou: pastor, é o senso de justiça do homem. E eu falei assim: você pode falar para ele que quando eu ver ele na rua, para ele correr, que eu vou passar com o carro por cima dele. Porque ele falou que ia matar minha esposa, dar um tiro na mesma. Que maluco, né? E eu mais maluco ainda. E é verdade que quando Jesus entra na nossa vida, a gente começa a entender que é Deus quem tem que nos justificar. Hoje eu vi uma reportagem, eu falei: eu quero dar um couro nesse cara. Ou seja, justiça de homem. Um homem que dopou uma criança de 12 anos ontem, e sequestrou ela, e levou ela para o apartamento, e encontraram de tudo no carro, acho que até gasolina. Ou seja, ele ia abusar dela, e depois matá-la e queimá-la. E tem ele entrando com a mala dentro do apartamento, nível de doença extrema. E o nosso senso de justiça é diferente do senso de justiça de Deus, graças a Deus por isso. Oi? Sim. Você note que há uma revolta do coração das pessoas. E aí é por isso que nós temos que andar no espírito e não na carne. Porque o perdão, ele não é um sentimento, ele é um mandamento. E às vezes nós queremos pagar na mesma moeda e nós não podemos fazer isso. O nosso papel como cristãos é de levar a palavra, ensinar as pessoas a perdoar e cuidar. Você não é juiz, a não ser que você esteja num papel de juiz. Eu não sei se tem algum magistrado aqui. Se tiver algum magistrado, algum delegado, e tudo bem. Esse é o seu papel, e de fazer um julgamento, de imputar um crime. Não estou dizendo para você levar essa pessoa para sua casa. Só estou dizendo que o papel da igreja, o papel que Jesus nos ensina, porque ele pega um homem que era conhecido por roubar, um homem que era conhecido por desviar dinheiro, e esse homem se arrependeu, e o perdão chega à sua vida. O perdão chegou àquela vida. Eu lembro de uma coisa que eu disse aqui, que nós temos um hábito de perdão com mais facilidade para aqueles que não nos magoaram. E eu vou ser prático. Se eventualmente alguém te machucou, e essa pessoa fez algo ruim contra você, e passa o tempo, e essa mesma pessoa te pede perdão, e você então fala: tudo bem, te perdoo, mas eu não quero você no meu ciclo de amizade. Ok? É um direito seu. Mas se essa mesma pessoa ela errou com outra pessoa lá de outro lugar, não sei aonde, e se converte aqui na igreja, mas ela não nos ofendeu, ela ofendeu outra pessoa, nós temos uma facilidade maior de amar e de perdoar essa pessoa, e de até incluirmos ela no nosso ciclo de amizade, porque o que ela fez foi com o outro. Note que o nosso critério de perdão ele é seletivo, e o critério de perdão de Cristo não é seletivo. Jesus entra nas nossas vidas e muda a nossa história,
Porque nós não podemos ser seletivos no perdão. O perdão de Cristo, ele se estende a todos. Amém? Pesada essa palavra, mas é uma verdade. Porque se aplica a nós. Outra coisa que me chama a atenção, quando Cristo entra na casa de Jairo, está lá em Lucas 8, e Jesus então, Jairo chamou Jesus para ir à sua casa para curar sua filha que estava doente, mas quando chegaram ali, a menina, como bem conhecemos a história, já estava morta. Então Jesus ressuscitou aquela menina através de uma palavra, de uma oração, porque onde Jesus chega, há vida. Onde o ambiente que Cristo está, ele é mudado. Eu não sei como está o seu casamento, eu não sei como está a sua vida financeira, eu não sei como estão os seus relacionamentos, a sua saúde, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que quando Jesus entra na nossa história, na minha história, na sua história, a vida de Cristo. A vida de Cristo na empresa, a vida de Cristo até dentro do seu carro. De vez em quando a gente faz o culto voltando para casa, e a gente louva e canta, e só falta rodar no manto, só não pode rodar no manto quem está no volante. Quem está dirigindo não pode, mas que o resto, e o ambiente do carro é tomado pela glória do Senhor. Vindo para o culto, voltando do culto, indo para a célula, voltando, viajando. Porque nós temos que entender que Jesus, estando no ambiente, esse ambiente é mudado. E Ele quer entrar e assumir o controle da sua casa para encher justamente de vida. Mas é necessário que a gente entregue a nossa casa por completo e não somente alguns cômodos. Quando Jesus entra na casa de Marta e Maria, em Lucas 10, 38, 42, vai falar sobre isso. Que é uma das casas que eram mais frequentadas por Jesus. E nesta ocasião, Jesus estava ali para ensiná-las a palavra de Deus. Marta ficou preocupada com muitos afazeres. Entretanto, Maria se concentrou em ouvir a palavra de Jesus. E como nós bem conhecemos, Maria, ela escolheu a boa parte. E fica então a nossa lição, porque onde Jesus entra, a palavra do Senhor, ela é enxertada. Aonde Jesus entra, a palavra do Senhor também entra. Eu vi alguém falando, e eu não consegui assistir o vídeo pela correria, mas eu já deduzi, que uma pessoa fala assim, que o grande problema não estão nas escolas, o grande problema estão nos ambientes familiares, onde os pais perderam o controle dos filhos, onde os pais preferiram entregar smartphones, televisores, tablets, computadores, e os filhos não respeitam, não têm mais entendimento de autoridade, e perderam porque a palavra não foi enxertada, a palavra não foi implantada. E aí as crianças não sabem o que é isso. E eu achei interessante falar sobre isso. E aí quando chega na igreja, não há respeito sobre a autoridade, a começar do porteiro ou da porteira, da portaria da igreja, passando pelos demais líderes até o altar daqueles que ministram, daqueles que cuidam, sejam os pastores, os apóstolos da igreja, porque não há entendimento de autoridade, porque a palavra ainda não foi revelada. E quando a palavra ela é revelada, ela nos liberta. Mas antes de nós sermos libertos, a palavra ela precisa ser conhecida. E conhecida significa ler, significa estudar. E quando Jesus ele entra num ambiente, a palavra do Senhor também chega. E quando a palavra de Jesus foi manifesta naquela casa, como nós bem conhecemos, houve a manifestação de alguém que estava morto e voltou a viver. Mas nós não podemos estar ocupados demais. Marta estava ocupada. Maria resolveu escolher a boa parte, ouvir o Senhor. E ela entendeu. E depois a gente vê no outro capítulo de Lucas 11, João 11, vai descrever melhor essa história, em que Lázaro é ressuscitado dos mortos depois de 4 dias. Porque já havia uma experiência até da própria manifestação da palavra de Deus naquele ambiente. Outra casa em que a manifestação do Senhor chega, na casa de Zaqueu, Lucas 19, os 10 primeiros versículos vão contar essa história, quando Jesus ele se oferece para ir à casa de Zaqueu, enquanto ele se esforçava para ao menos poder ver Jesus. É interessante que Jesus reconhece o esforço dele e dá a ele o privilégio de estar na casa juntamente com ele. Talvez Zaqueu tivesse recebido muitas
pessoas ilustres em sua residência, mas nunca o Rei da Glória, nunca alguém tão especial. Talvez ele, por ser um homem conhecido, um publicano, tivesse recebido muitas pessoas conhecidas, mas não alguém tão excelente. E é interessante porque a salvação chegou àquela casa. Quando nós recebemos Jesus na nossa vida, na nossa casa, no nosso ambiente familiar, a salvação ela chega. Eu tenho orado para que nenhum, porque a palavra do Senhor diz que se eu servir ao Senhor, eu e a minha casa iremos servir ao Senhor. Isso é uma promessa. Então eu tenho orado para que nenhum da minha casa, os meus pais, irmãos, primos, tios, sobrinhos, ninguém vai se perder, porque é uma promessa do Senhor. E eu tenho me apegado a essa palavra diariamente. E eu pergunto para você, você realmente quer viver a salvação? Porque a salvação não é algo que se vive num momento, a salvação ela precisa ser mantida. Jesus ele chega numa casa em Emaús, em Lucas 24, vai dizer isso, do capítulo 13 ao 30. Quando os dois discípulos estavam caminhando pelo caminho de Emaús e de repente Jesus os acompanha e continua ministrando a palavra de Deus sobre eles, sobre os seus corações. E a partir do momento que eles ceiam, a Bíblia diz que há uma visão espiritual. Há um discernimento do mundo espiritual e eles viram a Cristo. E houve uma revelação sobre a vida deles. Se nós não estamos conseguindo ver solução para os problemas, nós temos que colocar Jesus nas nossas vidas. Porque com Jesus no barco vai tudo muito bem. Com Jesus na nossa história, ela é mudada. Com Jesus na nossa vida tem que mudar. E quando Jesus vem na nossa casa, cear com a gente, tudo muda. Jesus na casa dos discípulos, em João 20, capítulo de número 20, vai contar essa história, porque após a ressurreição de Cristo, os discípulos, eles se trancaram em uma casa com medo de serem condenados, porque eles sabiam que poderiam morrer, e eu não os culpo, porque possivelmente eu faria o mesmo. Eles estavam desiludidos, sem fé, porque aqueles que os guiaram por mais de 3 anos acabaram de ser crucificados. Então Jesus aparece para eles e os fortalece com uma palavra direta e com fé. Quando Jesus entra num ambiente, o ambiente ele se torna um ambiente de fé, uma casa cheia de fé. Eu tenho sonhado os sonhos de Deus para a minha vida, porque Jesus colocou fé no meu coração. E eu tenho sonhado os sonhos de Deus para essa igreja, porque Jesus colocou fé no meu coração. Ele está aqui, Ele está nessa casa. Mas é importante nós sabermos que se não tiver essa decisão, não há mudança, não há crescimento. Porque Jesus quer entrar no seu coração e fazer uma transformação por completo. E em resumo de tudo, o que acontece quando Jesus entra em nossas casas? Se houver a tristeza, Jesus leva a alegria. Se houver doença, Jesus leva a cura. Se houver dificuldade, Jesus leva a restauração. Se houver pecado, o Senhor leva perdão. Se houver morte, Ele leva vida. Se não tiver esperança, a palavra do Senhor vem. Se Ele estiver com a gente, se nós estivermos sem Ele e perdido, e de repente encontrarmos a Jesus, nós encontramos salvação. Se não conseguimos ver uma saída, Ele nos mostra através de uma visão espiritual. E se estivermos acreditados, Ele nos dá fé. Fique de pé no seu lugar, porque nós precisamos abrir o nosso coração. Porque a Bíblia diz mais uma vez, em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei com ele, e com ele cearei e ele comigo. Jesus é o Senhor da sua vida e da nossa história. Ele entrou na nossa casa, Ele quer mudar a nossa vida. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, nessa noite, porque aonde Jesus entra, o ambiente ele precisa ser transformado. Que a realidade do seu ambiente familiar seja mudada em nome de Jesus. Que a realidade da sua vida emocional, física, espiritual seja transformada em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida e declarar que a sua casa não seja mais a mesma, mas haja diferença dos céus.
Que tudo aquilo que você tem enfrentado de dificuldade se torne um testemunho. Que você possa daqui a algum tempo olhar e falar: Senhor, eu vivi tantos embates, tantas lutas, tristezas e decepções, mas o Senhor mudou a minha história. Mas o Senhor transformou todo esse luto em alegria, toda essa tristeza em sorriso. Que toda defraudação que você já sofreu seja transformada em honra, em nome de Jesus. Que toda perda seja transformada em ganho. Eu declaro sobre a sua vida um tempo de graça, em nome de Jesus. Que haja manifestação do reino sobre a sua vida. Eu declaro sobre você um tempo abundante, porque Jesus Cristo está na sua casa. Jesus está na casa, e quando Ele está na casa, a casa muda, o ambiente muda. E eu declaro sobre você, em nome de Jesus, uma casa restaurada, cheia de alegria, de fé, de avivamento, de recursos e de conquistas, para o louvor do nome do Senhor, em nome de Jesus. Se você crê, diga assim comigo: eu tomo posse dessa palavra sobre a minha vida. Diga assim comigo: Jesus Cristo, entra na minha vida, entra na minha casa, faz morada, muda o meu coração, muda as minhas bases, transforma a minha estrutura, faz de novo, em nome de Jesus, em nome de Jesus.